Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 9, capítulo esse que narra uma das conversões centrais do Novo Testamento. Afinal, a conversão de Saulo muda a dinâmica da igreja. Muda num sentido muito bom, muito positivo. Afinal, a partir da conversão de Saulo, a mensagem da palavra, a mensagem do evangelho, passa a alcançar mais pessoas, porque vai alcançar de maneira intencional, propositiva, os gentios. Desde já é importante lembrar, a Bíblia não muda o nome de Saulo para Paulo, ou Jesus não muda o nome de Saulo para Paulo. A mudança que aparece nos textos sagrados é meramente contextual. Não há aqui uma mudança espiritual, que ele deixa de ser o Saulo perseguidor e torna-se o Paulo apóstolo e pregador. Não tem nada disso. Tá? É o mesmo Saulo, é o mesmo Paulo, e a mudança é apenas de contexto onde ele estava inserido. Bem, o texto começa, portanto, no capítulo 9, com Saulo dirigindo-se até Damasco com o fim de perseguir e prender cristãos. No caminho, ele é encontrado por Jesus, confrontado por Jesus, derrubado por Jesus, e então é rendido por Jesus. É interessante que muitas vezes as conversões acontecem dessa maneira. Com Jesus nos derrubando no caminho, com Jesus nos fazendo sentir a dor, com Jesus nos confrontando, mas por fim, com Jesus efetivamente moldando o nosso coração, com Jesus transformando a nossa vida, com Jesus nos convertendo a Ele. O texto nos informa que ele foi para a casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita, e cego por 3 dias, sem comer e beber também, em jejum, portanto, nesse tempo de cegueira, ele vai ser alcançado ali naquela casa por um homem chamado Ananias. É certo, esse Ananias não é o mesmo do capítulo 5, evidentemente, mas o Senhor Jesus se revela a Ananias, o direciona para essa casa, para que ele então possa se encontrar com Saulo. É interessante que a maneira como Jesus fala a Ananias, para que Ananias pudesse já perceber a mudança no coração daquele homem. Levante-se, vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, vai lá, ele está orando e está te esperando. Ele está orando e eu revelei a ele num sonho que você vai chegar. Ananias tem medo, e é natural. Afinal, Saulo era um dos enormes perseguidores da igreja. Mas então, o Senhor Jesus dá uma palavra de consolo para Ananias. Uma palavra dura para Saulo. Eu vou mostrar para ele, Ananias, o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é dos nossos. É o que Jesus está dizendo. Ele não é mais um perseguidor. Tenha paz, Ananias. Vá e faça o que eu estou lhe dizendo. Vá e restaure a vida daquele homem, restaure a visão daquele homem. Vá até ele. E o texto sagrado nos diz que ele vai. Então, Ananias, convencido inteiramente pelo Senhor, a ponto de, chegando na casa de Judas, dizer: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me mandou. O Senhor Jesus me enviou. Ananias não duvidou um instante sequer da obra que o Senhor Jesus realizara na vida de Saulo. É isso muito precioso para nós, porque a gente tem a tendência de duvidar do que Jesus pode fazer. A gente tem tendência de duvidar se não for com a gente. Mas ele viu o que o Senhor havia feito, entendeu o que o Senhor havia feito e cumpriu a vontade do Senhor, indo até Saulo. Saulo permanece ali em Damasco algum tempo e, é claro, causa estranheza na igreja. Mas, ao mesmo tempo, causa estranheza nos judeus, porque Saulo, desde o início, começa a pregar e começa a mostrar, diz o texto sagrado, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus. Então, agora já não sabem o que fazer. A igreja ainda está com medo, pensando que pode ser uma falsa conversão. Os judeus estão confusos porque ele está pregando aquilo que antes ele condenava. Saulo agora passa a ser ameaçado pelos judeus. E ele escapa dessa emboscada que eles tentam fazer a ele, e chega a Jerusalém e tenta se juntar aos discípulos. Afinal, Saulo tem convicção: eu sou crente, eu fui convertido, eu fui chamado à fé pelo Senhor Jesus, então eu vou me juntar à comunidade da fé. Lembra sempre disso. Um cristão de fato
quer se juntar aos discípulos de Jesus. A ideia de ser cristão isolado da comunidade da fé, a ideia de ser cristão isolado da igreja visível, não existe amparo bíblico para ela. A Bíblia mostra que a igreja é a comunidade do povo de Deus. Aquele que é convertido deseja fazer parte dessa comunidade, deseja estar integrado. Saulo, mesmo sabendo dos olhares tortos que haveria de receber, mesmo sabendo que alguns que ali estavam muitas vezes agiriam com impiedade para com ele, ainda assim Saulo deseja se juntar à igreja em Jerusalém. A ideia de ser cristão desigrejado não existe no Novo Testamento. Nós precisamos nos posicionar firmemente com relação a isso, porque tem muita gente vivendo um cristianismo falso, usando essa desculpa. Ah, na igreja tem muita gente falsa, na igreja tem muita gente pecadora, na igreja tem muita gente que eu não gosto, e no fim das contas, a pessoa que fala tal coisa simplesmente está dizendo: eu não sou convertido porque eu quero uma igreja só do meu jeito, eu quero um Cristo só da minha vontade, eu quero a Bíblia só conforme eu gosto. Eu não quero viver a comunidade da fé. Saulo está disposto a viver a vida comunitária. Há certa resistência, mas Barnabé, esse sim, o mesmo Barnabé que aparece no capítulo 4, Barnabé está disposto a ser o amparo daquele novo convertido. Como igreja de Cristo, a gente precisa se lembrar disso. Pessoas recém-convertidas precisam de amparo. Pessoas recém-convertidas precisam de alguém que vai tomar-lhes pela mão e falar: vamos andar junto. Vamos caminhar na fé. Vamos ser igreja juntos. Pessoas precisam de suporte. E é o que Barnabé está fazendo aqui. O texto segue e mostra que a igreja tinha paz. A igreja estava tendo paz interna. O ponto aqui não é paz das perseguições, porque isso não existia. A perseguição estava o tempo todo acontecendo. Mas internamente, a igreja desfrutava da paz que Deus dava. Internamente, a igreja desfrutava do cuidado do Senhor, de tal maneira que o seu crescimento era pacífico. Não era forçado, não era inchado, era um crescimento movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. O texto se conclui no capítulo 9 com a cura de um homem e a ressurreição de uma mulher. 2 milagres extraordinários, como um milagre é por si só um evento extraordinário, mas milagres que apontam mais uma vez para a obra de Cristo, e esse é um ponto fundamental aqui. Afinal, quando vem o que acontece, glorificam ao Senhor e não a Pedro, que opera o milagre, que é instrumento, que é canal de bênção, mas ele mesmo não é a fonte da bênção, ele mesmo não é a fonte do poder ou do milagre. A glória é do Senhor, e isso esses milagres nos apontam. Lembre-se, aqui temos milagres que testificam aquelas palavras que eram profetizadas, que eram pregadas, que eram faladas. Era necessário isso no início da igreja para que, de fato, a mensagem fosse mais bem recebida, para que a mensagem fosse confirmada. Então o Senhor se agrada de, por meio dos seus discípulos, dos apóstolos, dos seus servos, realizar obras extraordinárias com o propósito de testificar a mensagem que Cristo é Senhor e Salvador. É esse o cerne, é esse o centro de qualquer milagre que se vê no Novo Testamento. Apontar para Cristo, no seu senhorio e na sua obra de salvação.